vamos dar continuidade. A lição 7, quem tiver com o livro pode abrir. Lição 5 foi sobre o Criador, lição 6, a criação do mundo, e hoje a criação do ser humano. Nenhum desses temas são simples, como a gente já viu nas discussões anteriores, o pastor Marcelo tentando trazer aqui uma explicação cada dia melhor sobre o assunto, mas é um tema que realmente, como ele falou, gera muito conflito, gera às vezes separação, às vezes não leva à edificação, mas é um tema importante, né? E antes de mais nada, também lembrar daquela moldura que ele falou. Não sei se vocês lembram, né? Da soberania de Deus, responsabilidade humana. O que está dentro dessa moldura, a gente traz para a discussão. E aquilo que está fora, a gente tem que pensar duas vezes se realmente traz alguma edificação à igreja, se realmente é de utilidade para o reino de Deus. Então, vamos para esse desafio. Na lição 7, a gente encontra aqui 7 perguntas, né? A primeira seria, por que Deus criou o ser humano? E a segunda, como Deus criou o ser humano? Então, a gente vai começar por aqui, pergunta 1 e 2. Por que e como Deus criou o ser humano? Primeiro, por quê? Assim como as demais criações, nós cremos que Deus, ao criar todas as coisas, ele tinha um propósito, né? E o maior dos propósitos de Deus é a sua própria glória. Então, o ser humano também, como as demais criações, foi criado para glorificar a Deus. Foi criado com esse propósito. O pastor Marcelo, ele mencionou a criação do mundo como um grande santuário. E nesse santuário, Deus coloca um adorador humano, o primeiro homem, para adorar a Deus nesse santuário, nesse local de adoração, de glória ao Criador. E também foi um ato livre do Criador. Muita gente fala, Deus se sentiu sozinho. Não, ele se bastava, sempre. Isso foi um ato de soberania e de livre vontade do Criador. O primeiro homem foi criado por uma iniciativa de Deus soberana, para a glória dele mesmo. Então, se a gente puder resumir, para que serve, ou melhor, qual foi o propósito de Deus na criação? Por que Deus criou o homem? Também para glorificá-lo. E também para espelhar a sua glória, sua majestade e sua beleza, e toda a sua sabedoria. Deus, ao criar o ser humano, ao criar todas as coisas, inclusive, Calvino vai falar que a mais nobre criação, Deus espelha ali a sua criatividade, a sua sabedoria, a sua majestade, todo o seu poder criativo. Se a gente for parar para analisar o que compõe o ser humano, de que é composto o ser humano, quem é da área biológica, científica, química, quantas composições químicas tem no corpo humano, quantos sistemas complexos, organismo, membros, todos interligados, todos com uma função, todos complexos em suas estruturas, até uma célula, a complexidade que existe dentro de uma célula, isso é genial, isso é de uma sabedoria e criatividade que vai muito além de um acaso. É isso que gera uma inquietação, talvez, nas nossas cabeças, na cabeça da sociedade, do mundo científico. Como algo tão complexo, tão perfeito, pode surgir do acaso, ou de uma aleatoriedade. Nós cremos que Deus, o grande design, o grande arquiteto, o grande criador do ser humano. E a gente vê isso na complexidade, nos detalhes. Quando você olha, se você separar pelo menos só um sistema, um sistema respiratório, você vai ver a complexidade desse sistema. Então, dentro de cada detalhe da composição do próprio ser humano, você vê você consegue se maravilhar e glorificar ao Criador. Então, de novo, o propósito da criação do homem, o porquê, se a gente puder responder, seria a glória do próprio Criador.
Tudo bem? E a segunda pergunta seria como? Como Deus criou o homem? O porquê a gente pode partir ou pode tentar pensar e desdobrar isso de uma maneira filosófica e tudo mais. E a resposta teológica é a glória de Deus. E o como, que é muitas das vezes que vai para como se fosse uma segunda instância. Não, o porquê, cada um, teoricamente, tem uma resposta, né? Se você fala na sociedade hoje, por que você existe como ser humano? A pessoa, não, eu nasci para ser feliz. Né? Tem sempre umas respostas assim. A resposta teológica seria essa, para a glória de Deus. O como, muitas das vezes a gente coloca isso na mão da ciência, né? Vamos dizer assim. Não, a forma como o homem veio à existência, isso é ciência. Né? O porquê seria algo mais filosófico, mais, né, pessoal, o que você imagina sobre a existência do homem, e o como fica ali com uma parte mais científica e tudo mais. Mas também é uma resposta que nós temos que dar. Né? A Bíblia, ela tem sim ferramentas e conteúdo para a gente dar resposta de não só o porquê o homem foi criado, que a gente já viu que é para a glória do Criador, mas o como o homem foi criado. Pode passar, por favor, Maurício? Porque a gente já viu e o como. A Bíblia diz em Gênesis 2, eu queria que você se abrisse comigo, Gênesis 2, versículo 7. Gênesis 2, 7 diz o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ou seja, o homem ele foi criado a partir de uma ação do Criador, de um componente que, quando você olha, eu não sou da área, como o pastor Marcelo fala, né? Ele também não é, o pastor John também não é da nossa área de perícia, ciência, mas na própria terra você encontra muitos elementos que você encontra na composição do ser humano, elementos químicos. Então, assim, não é algo, do pó da terra, isso às vezes espanta, né? Isso aí é muito místico, isso é uma fantasia e tudo mais. Mas não. Na própria composição da terra, você encontra elementos químicos encontrados no ser humano. Então, não é algo fantasioso, vamos dizer assim. Não, aqui nesse relato foi um relato altamente religioso e fantasioso. Como que o homem vai ser formado do pó da terra? Nós cremos que foi formado do pó da terra porque a nossa base, a base do que cremos, é a palavra de Deus. E o segundo ato, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Não só um homem físico, né? Calvino vai separar aí em homem físico, e um ser físico e um ser não físico. Uma unidade de corpo e espírito. E toda essa unidade para a glória de Deus. Tem muita gente que separa isso também. Não, no domingo eu sou espiritual, de segunda a sábado é o meu corpo, né, como se fossem duas coisas distintas. Não, o ser humano foi criado de maneira física e não física, ou seja, com corpo e espírito, e essa unidade glorifica a Deus. O teu corpo foi criado para a glória de Deus também. Suas emoções, seus sentimentos, sua alma também. Então, essa unidade, essa complexidade física e não física, foi criada para a glória de Deus, para a glória do Criador. Toda a nossa mente, né, todo o nosso coração, todos os nossos desejos e intenções são para a glória de Deus. E diferente da criação das demais coisas, quando Deus cria o homem, antes de criar o homem, em Gênesis 1, 26, a gente vê que Deus falou consigo mesmo antes de criar o homem. Gênesis 1, 26 diz o seguinte: Então disse Deus:
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, ele fala consigo mesmo, aqui é uma questão de defesa até da Trindade. Muitas pessoas, muitos estudiosos vão usar esse texto para falar da Trindade, de Deus se comunicando com Ele mesmo, na Santa Trindade, no mistério da Trindade. Façamos o homem. Então, ele fala consigo mesmo ao criar o homem. Ele não faz isso com as outras criaturas. Quando ele cria as demais coisas, ele não faz isso, ele não fala consigo mesmo, ele simplesmente fala, haja luz. Mas aqui no homem, especificamente, acontece algo diferente. Outro ponto, Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Uma outra distinção em relação às demais criações anteriores ao homem. Lá em Gênesis também 1, 26 e 27, dando continuidade aqui ao versículo 26. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Uma terceira distinção, Deus deu ao homem domínio sobre essas coisas, sobre as criaturas terrenas. É que a gente vê aqui no versículo 28 também. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Só com o homem que Deus trata dessa forma. E um quarto ponto, Deus fez um lugar especial no qual o homem poderia viver. Então, quando Deus cria o homem, por isso que Calvino vai falar, é a mais nobre das criaturas, porque foi uma criação diferenciada das demais, com o mesmo propósito de glorificar a Deus, mas essa criação, ela também tem comunhão com o Criador, ela está no santuário que esse Deus criou, no lugar específico, ela domina sobre as demais criaturas, e Deus a fez à imagem e semelhança dele mesmo. Então é uma criatura diferenciada, é uma criatura, como a gente falou já, complexa, uma criatura totalmente diferente das demais. E qual a principal diferença, se a gente pode dizer assim? Seria essa questão da imagem de Deus, que é a pergunta que segue. E aí, trazendo aqui um texto de Calvino nas Institutas, no primeiro livro das Institutas, Calvino vai falar sobre esse elemento físico e não físico. E ele vai falar da imagem e da semelhança de Deus. Ele diz o seguinte: a imagem de Deus, que reside principalmente no elemento não físico do homem, é dupla. Isto é, o homem é tanto metafísica como eticamente a imagem de Deus. Tudo bem? Então você tem o corpo, a parte física, e a parte não física. E aí, na parte não física, Calvino vai falar que é onde reside principalmente o elemento da questão da imagem e da semelhança de Deus, e de duas formas, de forma metafísica e de forma ética. E como que isso acontece? De forma metafísica, Calvino diz o seguinte: o homem é um ser espiritual, moral, racional e imortal. Esta parte da imagem foi deteriorada, mas não apagada pela queda. Então, na parte não física da criação, onde a gente tem a imagem e semelhança de Deus, o homem ele é dotado, é um ser espiritual, moral e racional e imortal, e essa parte, ela foi deteriorada, mas não apagada pela queda, pelo pecado. Guardem isso, né? Ela foi deteriorada, mas não apagada. E a parte ética, ele diz o seguinte: o homem, no estado original, possuía verdadeiro conhecimento, santidade e justiça. Esta parte da imagem foi erradicada pela queda. Ou seja, o homem, após a queda, ele não mais possui verdadeiro conhecimento, santidade e justiça. O homem, em seu estado original, possuía.
Mas depois da queda, essa imagem e semelhança de Deus no homem, ela foi erradicada e pode ser restaurada somente através da graça de Cristo. Então você tem, na primeira parte, metafísica, a imortalidade, por exemplo. Com a queda, o homem ele não deixa de ser imortal. Aí você vai falar, mas a condenação do pecado, a gente vai ver isso na lição seguinte, da questão da queda e do pecado, mas um pouco para adiantar. Com a queda, o homem não teve uma condenação de morte. E a gente vai ver isso melhor na próxima lição. Mas a imortalidade, ou seja, viver para sempre, até quem vai para o inferno vai sofrer para sempre. Essa ideia de para sempre, ela não foi perdida, ela foi manchada, ela foi deteriorada, mas não erradicada. O homem ele continua sendo um ser espiritual, mesmo após a queda. Hoje, aquele que não crê, o homem por si só ele é religioso. A gente já viu isso em Cosmovisão e tudo mais. Ele possui uma religião. Ele é um ser também espiritual. Só que essa religião foi deteriorada. A sua espiritualidade foi manchada. Ele também é um ser racional. Até um não cristão, até um não convertido, produz coisas inteligentes. Todo bem provém de Deus. Então, essa parte metafísica, ela continua no pós-queda, só que de maneira deteriorada. A parte ética, ou seja, o comportamento, a parte de comportamento humano, essa sim foi totalmente erradicada. E só pode ser restaurada através da graça de Cristo. O verdadeiro conhecimento, a santidade e a justiça que esse primeiro homem possuía, no pós-queda, isso é totalmente manchado, totalmente erradicado. Então, não sei se ficou muito rápido e muito confuso, mas quando Calvino vai falar sobre isso, ele fala sobre a imagem e semelhança de Deus na parte não física do homem. E avançando então para a pergunta seguinte, sobre qual é o significado da imagem e semelhança de Deus no ser humano. Seriam os atributos e atribuições, as qualidades e responsabilidades que o próprio Deus imputa sobre essa criação, sobre o ser humano. A razão, a consciência, a criatividade, a verdade, a justiça, a beleza, a santidade, o amor e o relacionamento tanto do homem com o próprio Deus e com o homem com a sua mulher. A gente vai ver isso no relato de Gênesis. Esse relacionamento na horizontal e o relacionamento também na vertical. O relacionamento com Deus e com o próximo. Isso seria um significado da imagem e semelhança de Deus. Os atributos e atribuições que Deus imputa no ser humano. E a próxima pergunta, qual a repercussão disso? Onde isso repercute? E aí a gente tem pelo menos 3 mandatos. A gente resume isso em 3 grandes mandatos. O primeiro é o mandato espiritual, essa dimensão que a gente chama de dimensão vertical, o relacionamento do ser humano com o Criador, com Deus. O segundo mandato seria o mandato social, essa dimensão horizontal. Esse homem que foi criado, ele foi dotado da imagem e semelhança de Deus para também se relacionar nessa dimensão horizontal com o próximo. E o mandato cultural, talvez seja um mandato mais que a gente ouve mais, que é uma vida em sociedade. Como que o homem se relaciona em sociedade? Trabalho, sua criatividade, tudo isso envolve a repercussão da imagem e da semelhança de Deus no ser humano. Então, 3 mandatos: espiritual, social e cultural. O mandato espiritual seria o relacionamento do homem com Deus, nessa dimensão vertical, e o mandato social nessa dimensão horizontal.
o mandato cultural, como que o homem coloca em prática essa criatividade com a qual ele foi dotado, essa sabedoria com a qual ele foi dotado. É lógico que com a queda, todos esses 3 mandatos são totalmente manchados. O homem não tem mais esse relacionamento que ele tinha no pré-queda, nessa dimensão vertical, como ele tinha antes. Na dimensão horizontal, social, também. Isso é notório hoje. Na dimensão cultural, no mandato cultural, mais ainda. Você vê o ser humano usando a criatividade para fins malignos. No Brasil, isso é bem notório. É uma criatividade para roubar, para infringir a lei, fantástico. Impressionante. Então, a repercussão, se a gente pudesse resumir nesses 3 mandatos, qual a repercussão da imagem e da semelhança de Deus na vida do ser humano? Seria esse, uma dimensão vertical, horizontal e uma dimensão mais ampla, que é a dimensão cultural. Tudo bem? E aí, uma dimensão que a gente falou recentemente, que é a questão do relacionamento e dos papéis do homem e da mulher. Quando a gente fala de imagem e semelhança, isso traz consigo a questão da dignidade humana. O homem foi dotado de uma dignidade que a gente pode apontar para a imagem e semelhança de Deus. E o homem e a mulher, ambos são dotados de dignidade, mas com papéis distintos. Isso a gente vê em Gênesis 2:18. Se puder abrir também. Ou seja, o fato do homem e da mulher possuir dignidade, isso não exclui as suas diferenças em papéis. Gênesis 2:18 diz o seguinte: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Esse papel tão específico e tão santo, vamos dizer assim, que Deus atribui à mulher, isso não diminui a sua dignidade. O homem e a mulher são iguais em dignidade porque ambos possuem a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente fala em papéis distintos, como a gente teve aqui uma aula só sobre, várias aulas na verdade, só sobre o papel do homem e da mulher, isso não diminui, nem pelo contrário, no caso do homem aumenta a sua dignidade na separação de papéis. Quando Deus separa os papéis do homem e da mulher, isso não influencia na sua dignidade. Às vezes a gente confunde isso. A imagem e semelhança de Deus, tanto o homem quanto a mulher foram dotados da imagem e semelhança de Deus, só que com papéis diferentes. Eu quis trazer isso só para a gente tentar lembrar um pouco disso. Os papéis específicos do homem e os papéis específicos da mulher não interferem na dignidade do ser humano. E a partir daí você tem outros desdobramentos. Por exemplo, a questão da vida. O homem dotado da imagem e da semelhança de Deus e de uma dignidade, isso nos faz ter repercussões de como que a gente lida com a vida do próximo e vice-versa. Não só com a nossa vida, naquela dimensão horizontal, como você se relaciona com o teu próximo. Então, a dignidade, a imagem e semelhança de Deus, se a gente pudesse resumir em uma palavra, seria essa noção de dignidade humana, que não aí você vai ver um problema lá no humanismo, no iluminismo, de você exaltar essa dignidade e abrir mão do Criador. Mas essa dignidade, ela foi imputada pelo Criador. Quando você tira essa dignidade da pessoa do Criador, você acaba exaltando o ser humano, esquecendo de quem foi que deu dignidade ao ser humano. O ser humano só possui alguma dignidade porque Deus imputou nele a sua própria imagem e semelhança. Então você vê no movimento iluminista, humanista, essa exaltação do ser humano e às vezes não, por consequência, excluindo a fonte dessa dignidade, que é o próprio Criador. Então esse perigo, assim, o homem possui dignidade, não uma dignidade
própria, vamos dizer assim, ele não foi a origem da sua própria dignidade. Ele foi imputado de uma dignidade do próprio Criador, que é a sua imagem e semelhança. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Pode prosseguir? Tudo bem? Agora, seguindo para a quinta pergunta dessa lição, qual o significado da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal? Uma pergunta que aparece assim, né? Está falando de ser humano e vamos falar de árvore. Né? Uma árvore já não... Ah, tá. É porque isso... Por que disso, né? No relato da criação do homem, a gente vai ver, em Gênesis 2, que Deus, ele fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele fala dessa árvore para o homem. É a única proibição que Deus dá ao homem de todo o jardim, de todas as árvores e frutos que Deus criou. Só a árvore do conhecimento do bem e do mal é que Deus fala, não, dessa você não pode comer. E aí, quando a gente fala de árvores que Deus fala que estavam no centro do jardim, lá em Gênesis 2, é uma pergunta que veio à minha cabeça, que eu, particularmente, sempre ouvia sobre uma árvore. Só que quando você lê o relato de Gênesis 2, te pedi para abrir também, Gênesis 2, 9, você vê que são duas árvores. Diz assim, Gênesis 2, 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas qual é a árvore que Deus dá uma ordem a Adão que ele não pode comer do fruto? A do conhecimento do bem e do mal. Em nenhum momento você vai ver ele falando, não comam da árvore da vida. Lá no versículo 15, diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ele não fala aqui da árvore da vida. E aí fica a primeira pergunta, né? Mas eram duas árvores, uma eles poderiam comer, a outra não, as duas estavam no centro do jardim. Eu nunca parei, sinceramente, para analisar isso, e quando eu fui estudar sobre essa lição, eu fiquei refletindo sobre isso. E a gente vê em Gênesis 3, 22, o seguinte, então disse o Senhor Deus, depois que o homem desobedece e come da árvore do conhecimento do bem e do mal, no versículo 22, o Senhor Deus disse, agora o homem se tornou como de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Essa árvore da vida ela só vai aparecer agora no versículo 22. Mas ela não era uma proibição expressa de Deus. Aqui no versículo 22, é como se Deus agora tivesse restringindo o acesso a essa árvore da vida. Ou seja, a árvore da vida, ela era a fonte de fato de vida para aquele primeiro casal. E a árvore do conhecimento do bem e do mal era a única proibida que fosse comida do fruto. Eles desobedecem e, como uma forma de punição, são expulsos do jardim, do paraíso. E essa fonte de vida, eles não têm mais acesso. Aí, fazendo uma ponte para o Evangelho, lá em Apocalipse 2,7, se puder abrir também. Apocalipse 2,7 diz o seguinte, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ou seja, a gente vê, no começo da história da humanidade, a árvore da vida sendo uma fonte de vida para o primeiro casal, e no final da história, em Apocalipse, essa árvore da vida, ela é a fonte ainda de vida para todo aquele que, através de uma outra árvore, do madeiro, da cruz, se achega a Cristo. Então, do começo da história ao final da história da humanidade, a árvore da vida é a fonte de vida para todo aquele que crê. E através de uma árvore, o Wayne Grudem vai falar sobre isso, quando ele faz a comparação da cruz, do madeiro que Cristo tomou sobre si, e a árvore da desobediência, a árvore que estava no centro do jardim, através da cruz, a gente tem de novo acesso a essa fonte de vida, a árvore da vida. Então, assim, a gente tem diversas outras imagens sobre a árvore da vida, qual o significado disso. Mas se a gente fosse trazer para o Evangelho, você tem duas árvores, uma com uma proibição e a outra sendo uma fonte de vida. E qual é a punição, qual é a sentença que esse primeiro casal recebe? É um afastamento dessa fonte de vida, que só é restaurada através da cruz de Cristo. E em Apocalipse a gente vê isso. Outra referência em Apocalipse, Apocalipse 22. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Em Apocalipse 22:14 também. Felizes os que lavam suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Essa referência da árvore da vida como sendo a fonte de toda a vida. Então, esse primeiro casal está diante de duas árvores, uma como uma proibição e uma como uma fonte da vida, e essa árvore ela aparece de novo no fim da história. Como se Deus mostrasse, olha, a fonte da vida está aqui, e como uma punição da desobediência é a falta de acesso a essa fonte de vida, que só pode ser restaurada através do madeiro, de uma outra madeira, que é a própria cruz. Tudo bem? É um pouco filosófico, uma ideia mais teológica de você olhar para essa relação de vida e punição e queda. Na próxima lição a gente vai falar exclusivamente sobre queda, sobre essa desobediência, mas como essa pergunta vem, qual o significado da árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal? E a resposta seria essa relação dessas duas árvores que representavam também o governo amoroso e santo de Deus sobre a sua criação. Uma proibição e uma consequência da desobediência, ela foi fixada realmente numa ordenança de Deus. O pecado, ele vem através dessa desobediência. Deus desordena e o homem desobedece. Então, a árvore representava também esse governo sobre a criação, esse domínio amoroso e santo de Deus sobre a sua criação. E por isso ela está no centro, essa representação de uma ordem. Tudo bem? E aí, seguindo para uma próxima pergunta, por que Deus estabeleceu o sétimo dia para descanso do homem e da mulher? Assim como o próprio Deus, ele descansou após a criação, no sétimo dia, ele viu que tudo foi feito bom, tudo era muito bom, e ele descansa. O homem, como um vice-regente, o homem ele é convidado para reger junto com Deus, cultivar aquilo que Deus criou, cuidar daquilo que Deus criou. O homem também ele é convidado, convocado por Deus para um descanso, para uma contemplação desse cuidado.
para contemplar o que, de forma criativa, Deus criou e o homem cuidou. E esse reconhecimento de domínio do Criador sobre toda a vida humana. Isso serve para nós hoje. Quando nós separamos um dia em 7, a gente está reconhecendo o domínio de Deus sobre o nosso lar, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos bens, sobre as nossas provisões. Então é um dia de contemplação, assim como o próprio Deus, quando criou todas as coisas, parou e contemplou. Deus convoca o homem também a descansar, e mais do que convoca, é um mandamento. Você vai ver isso voltando em Êxodo 20. Deus ele ordena que o homem descanse e contemple e reconheça o domínio do Criador sobre todos os aspectos da vida da criação e do homem, seu lar, seu trabalho, tudo. É um momento de parar, é aquele momento que você está na correria dos 6 dias e um dia, pelo menos, Deus te ordena a parar e observar o cuidado dele, o domínio dele sobre todas as coisas. Isso é só um vislumbre do descanso eterno, onde a gente vai contemplar, entender e enxergar o domínio de Deus sobre todas as coisas, de maneira totalmente mais clara. Hoje a gente para por algumas horas, alguns minutos, reconhece a grandeza do Criador e o domínio do Criador, mas de maneira ainda muito pequena e às vezes muito negligente. Mas isso é só um vislumbre, é só 1% do grande descanso prometido por Deus, do descanso eterno, onde a gente vai ter o contato de volta total e sem nenhuma interferência da própria vida, da fonte de toda a vida, e entender o domínio de Deus sobre tudo. Então, esses são só vislumbres, se a gente pode dizer assim, de uma visão do domínio e do cuidado de Deus sobre toda a sua criação. E a última pergunta: Deus abriu mão do seu governo soberano sobre a criação ao criar o ser humano? Ou seja, ele cria um ser tão autônomo. Isso será que tira a soberania de Deus ao criar esse homem que foi dotado da imagem e semelhança de Deus, a mais nobre das criações? E aí, é aquela ideia da moldura de novo. Até onde vai a soberania de Deus e até onde vai a responsabilidade humana? Eu trouxe essa imagem, que é a imagem da linha do trem, dos trilhos de um trem. Quem usa essa imagem para explicar a soberania de Deus e a responsabilidade humana é Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, que diz que um lado da linha do trem é a soberania de Deus e do outro lado é a responsabilidade humana. Quando você está aqui tão perto da linha do trem, você vê que essas coisas são aparentemente totalmente diferentes, são totalmente opostas. Mas quando você olha isso no horizonte, ou seja, na eternidade, lá no final, se você olhar para essa imagem, parece que virou uma coisa só. Então hoje, quando a gente olha de perto, parecem duas coisas totalmente diferentes. Não, Deus é soberano, e o homem é responsável, né? Mas como que eu conjugo isso? Como que eu consigo vincular isso? Como que a responsabilidade humana interage com a soberania de Deus e vice-versa? Nicodemos vai falar que isso hoje, para a gente, é muito realmente obscuro, mas na eternidade, lá no final, como na linha do trem, parece que é uma coisa só, mesmo sendo duas coisas diferentes. E aí, Gênesis 50, 20, é o último texto para a gente usar como base, demonstra um pouquinho dessa soberania de Deus e dessa responsabilidade humana. Gênesis 50, 20 vai falar sobre José e diz o seguinte: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então aqui,
Deus pega a responsabilidade humana, aquilo que foi planejado contra ele como mal, Deus torna em bem. Então você consegue ver em uma mesma frase, no mesmo ato, o homem sendo responsável por essa ação e Deus sendo soberano, inclusive, sobre essa ação. Eu sei que na nossa cabeça tão limitada, isso é muito difícil, às vezes, de conjugar. Mas eu acredito que na eternidade, muitas respostas que hoje a gente não consegue conjugar, nós vamos entender claramente e compreender melhor.